Sejam bem-vindos ao podcast do Núcleo de Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. O podcast ao Serviço Social é uma criação dos membros do Núcleo, alunos de diferentes anos da Licenciatura em Serviço Social da FCH. O meu nome é Maria Santana, sou aluna do segundo ano e hoje no podcast ao Serviço Social tenho comigo a professora doutora Ana Oliveira, coordenadora do mestrado em Serviço Social e das pós-graduações de avaliação em programas e projetos sociais, práticas artísticas e inclusão social, e ainda a graduação em gestão de projetos em cooperação para o desenvolvimento. A nossa convidada é doutorada em Serviço Social, investigadora no RCW. As suas principais áreas de investigação são a inovação e a intervenção social, a intervenção com famílias e jovens, as teorias para a prática em serviço social e a mediação social e intercultural. No episódio de hoje, queremos saber mais acerca da sua perspectiva sobre a importância do mestrado na formação em serviço social. Professora, seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, é um gosto e um prazer estar aqui convosco hoje. Muito obrigada. Então vamos passar à nossa primeira pergunta. Na sua opinião, em que é que os alunos e porquê é que os alunos se devem candidatar ao mestrado em serviço social na FCH? Em primeiro lugar, se calhar, dizer que mais do que só candidatar-se ao mestrado na FCH, para mim, é importante qualquer aluno de hoje, do século XXI, nesta primeira fase, pensar em ter uma formação de segundo ciclo. Ou seja, claramente a frequência e a conclusão de um mestrado em qualquer área. Isto porque a vossa geração, mais do que a minha, a formação depois daquilo que é a licenciatura, deve-se dar continuidade para uma formação mais avançada. Portanto, isto é o primeiro pressuposto que me parece essencial colocar. Depois, o mestrado de Serviço Social na FCH é, para mim, inovador. E é inovador por apresentar duas grandes áreas, ou duas grandes variantes, se quiser. Por um lado, uma variante mais direcionada para os contextos específicos, por outro, uma variante de inovação social e empreendedorismo. E para quê? Para dar resposta àquilo que são as necessidades sociais atuais. E por isso, o que me parece que o mestrado FCH oferece é precisamente uma formação atualizada, clara para aquilo que são os problemas sociais atuais e inovadora por aquilo que são as matérias e os conteúdos que leciona. Muito obrigada. E face ao que foi apresentado, então, como é que é composto o mestrado na FCH? Pronto, a professora já apresentou que existe então a vertente mais para o serviço social e a vertente mais empreendedora, mas no que é que acaba por consistir? O mestrado é único, não é? É um mestrado em serviço social com duas variantes, o que significa que existe um tronco comum de disciplinas a ambas as variantes. E muito interessantes, não é? Temos uma disciplina de transformações societárias e globalização, temos disciplinas da análise de políticas públicas, que são transversais, uma nova disciplina sobre desigualdade, exclusão social, enfim, como vê, há correr, no fundo, aquilo que são as grandes áreas. Também temos uma disciplina de debates e perspectivas atuais em serviço social que trazem para cima da mesa aquilo que são as questões que neste momento preocupam, mas também atravessam a nossa sociedade e por isso tudo isso é uma riqueza muito grande a nível do mestrado como um conjunto. Depois temos as opcionais e as opcionais são aquelas que fazem distinguir as duas variantes. Na primeira opcional, na primeira variante que temos as opcionais relativas àquilo que são os contextos específicos e aí temos áreas muito concretas, nomeadamente na área de infância e juventude, na área de envelhecimento, na área de intervenção comunitária, na área da saúde, etc, etc, mas também depois temos a variante de inovação com as opções mais direcionadas precisamente para as questões da inovação social, gestão de inovação, inovação social de empreendedorismo, modelo de negócio, etc. Portanto, temos aqui duas áreas muito diferentes, mas que partilham algumas unidades curriculares.
Do ponto de vista da variante de inovação social e empreendedorismo, ela traz-nos também, de facto, alguma novidade do ponto de vista da formação, sobretudo para quem leva uma linha de continuidade. Não só porque tem professores diferentes, mas também porque nos apresenta não um seminário de investigação tradicional, mas um laboratório de inovação social. E nesse laboratório de inovação social, o convite é pôr mesmo as mãos na massa. É pôr as mãos na massa, é trabalhar com entidades concretas ou propor os alunos, eles próprios, um projeto de intervenção que seja diferenciador. Porque no mestrado nós temos 3 possibilidades que são iguais do ponto de vista académico, ao contrário daquilo que as pessoas pensam. E temos uma dissertação clássica, temos o trabalho de projeto, que é precisamente fazer todo o trabalho de investigação à volta da construção de um projeto, e temos o relatório de estágio, que também é uma boa possibilidade para os alunos que acabam o primeiro ciclo e querem continuar, que é precisamente poder desenvolver o seu mestrado e aquilo que é o seu trabalho mais empírico num contexto mais específico de estágio. Muito obrigada. E face ao que foi apresentado, no seu entender, qual é a importância que o mestrado em Serviço Social assume no mercado de trabalho? Bem, comecei por dizer isso quase, não é? É fundamental. O mestrado em Serviço Social ocupa um lugar fundamental. Porquê? Porque traz especialização, porque traz aprofundamento, porque traz expertise. Saiu uma notícia ainda esta semana muito interessante que diz que, do ponto de vista dos jovens que possuem mestrado, eles ganham 22% mais do que os jovens que não têm mestrado. Repare, não se me disser, está bem, mas isso é uma questão financeira, e tem razão, estamos a falar apenas daquilo que é os nossos ordenados e, portanto, a retribuição salarial para os jovens, não diria que seja só isso, não é? O mercado de trabalho precisa de pessoas também com este olhar diferente sobre a realidade. Se nós ficamos só pelo ciclo da licenciatura, eu diria que nós estamos um bocadinho à flor da pele daquilo que são os modelos de intervenção, as técnicas que se utilizam, a prática profissional. Mas também daquilo que é um pensamento crítico e uma capacidade analítica, que eu acho que são fundamentais para o mercado de trabalho. Se você for ver qualquer estudo sobre o mercado de trabalho, traz para cima o quê? Aquilo que são as competências associadas, não técnicas só, okay? Mas o que nós chamamos as soft skills, que são fundamentais e que provavelmente num primeiro ciclo não se desenvolvem na sua plenitude. E, portanto, o segundo ciclo pretende precisamente esse desenvolvimento que é essencial para o mercado de trabalho. Há um artigo muito interessante que diz que já não existem só soft skills nem hard skills, mas as power skills. Ou seja, não tendo eu aqui se calhar tempo para estar a desenvolver o que são as power skills, mas parece-me importante para, no fundo, transmitir-lhe que no mercado de trabalho o que se precisa a nível de serviço social são power assistentes sociais com power skills, ou seja, que saibam conjugar muito bem aquilo que são as competências técnicas com as competências pessoais e sociais que os tornam, de alguma maneira, únicos para aquilo que é o mercado de trabalho. Pronto, então percebemos qual é que é a importância do mestrado em Serviço Social e no mercado de trabalho. Queremos agradecer mais uma vez à professora por ter aceito o convite. Obrigado eu, boa sorte e felicito desde já esta iniciativa do podcast. Muito obrigada. O podcast ao Serviço Social é gravado nos estúdios da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Agradecemos à direção da FCH pelo espaço e também aos técnicos de som que nos ajudam a tornar este podcast numa realidade.